Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 5 de fevereiro de 2026. Este aí, na imagem, é o jovem Jair Bolsonaro, lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Que sonhos ele teria na cabeça e, principalmente, que sonhos a sociedade tem para os oficiais formados lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Um sonho, uma trajetória, no caso aí, que deu na papudinha, porque ele já dentro do Exército já se desviou do que seria, né, desejável para um oficial, ameaçando explodir bombas em quartéis para poder aumentar o soldo lá, e acabou com tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, formação de quadrilha, inclusive que com o assassinato do presidente Lula, do vice Alckmin e do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Mas a questão agora não são esses crimes aí, esses crimes. Ele já foi condenado e já está começando a pagar a pena lá na Papudinha. Só que agora o Ministério Público Militar solicitou que ao Superior Tribunal Militar a expulsão do Jair Bolsonaro do Exército Brasileiro. Aqui você vai ouvir muita conversa, muita história pulando por aí, mas isso aqui, que nós vamos mostrar aqui no Fórum Mídias, é o que está escrito no requerimento que o Ministério Público enviou ao Superior Tribunal Militar, pedindo a expulsão do Bolsonaro. Então, isso aqui é o documento oficial, trechos dele. Claro, é um documento com 19 páginas. O Ministério Público Militar, pelo Procurador-Geral de Justiça Militar, no uso das atribuições previstas nos artigos tais e tais, vem a presença de Vossa Excelência, a presidenta, com uma representação para declaração de indignidade para o oficialato, em favor de Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado do Exército Brasileiro. Ou seja, ele requer que ele seja declarado indigno para o oficialato do Exército. Não é um julgamento sobre o que ele já foi julgado, é o julgamento dele em relação ao Exército. Se o comportamento dele diante do regulamento das Forças Armadas foi digno ou não dele continuar pertencendo aos quadros das Forças Armadas. Aí aqui ele começa historiando o que aconteceu, os julgamentos que levaram à condenação do Bolsonaro pelo Supremo. E aí ele fala que é do decreto que Jair Bolsonaro, na condição de presidente da República, liderou uma organização criminosa de julho de 2021 a 8 de janeiro de 2023, com o objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, bem como tentar impedir a posse ou depor o governo legitimamente eleito em outubro de 2022. Aí fala que ele, além do mais, usou a estrutura da presidência, generais Paulo Sérgio, almirante Garnier, general Heleno, o chefe da ABIN, Ramagem, o Walter Braga Neto, e que todas as ações dele, ele historiou essas ações, né? Aquelas reuniões com os ministros, as reuniões com os embaixadores que acabaram tornando Bolsonaro inelegível, né? Que todas essas ações desaguaram no 8 de janeiro de 2023,
quando, contanto com a clara omissão de altos funcionários da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, os apoiadores de Bolsonaro tentaram o golpe de Estado. Aí agora vamos ao que interessa para o caso da declaração de indignidade, que é da violação dos preceitos éticos pelo ora representado Jair Messias Bolsonaro, em razão da prática das condutas narradas no acordo. Aí, olha, como registrou a presidente desse egrégio Tribunal Superior, a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, o julgamento da representação para declaração de indignidade para com o oficialato possui o condão de aferir requisitos morais, não cabendo a esta Corte Superior emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao representado, bem como verificar vícios nela porventura existentes. Nesta análise, compete exclusivamente, é isto que está sendo julgado, vai ser julgado agora, verificar se a natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o oficialato, visto que tal prerrogativa está umbilicalmente ligada aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos Militares. Aí, um outro trecho da representação. Ou como apontou o ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, ministro lá do STM. O que se busca ali não é verificar a proporcionalidade, a suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim perquirir se a conduta do representado, ou seja, de Jair Bolsonaro, maculou o estatuto ético da instituição castrense em tal medida que a sua permanência nos quadros da força singular seja capaz de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. Assim, importa, neste momento, valorar as ações pelas quais o ora representado Jair Messias Bolsonaro, capitão reformado do Exército Brasileiro, foi condenado pelo STF nos autos da ação penal e à luz do Estatuto dos Militares, verificar se houve ou não violação dos preceitos éticos que devem nortear a conduta de todos os integrantes do Exército. Como destacou o ministro Flávio Dino, aspas, aí é que é importante isso aqui. Ó. Ao tomar posse em 1º de janeiro de 2019, Jair Bolsonaro comprometeu-se, nos termos do artigo 78 da Constituição, a manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem do povo, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim, como chefe supremo das Forças Armadas, incumbia-lhe o dever de impedir qualquer conduta voltada a abolir o Estado Democrático de Direito ou a tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Aí já não é mais o Flávio Dino, mas o requerente lá. Contudo, não teve pudor para, valendo-se de estruturas do Estado, inclusive armadas, voltar-se, ao menos por 1 ano e meio, e através de grave ameaça e violência, contra o funcionamento regular dos poderes constitucionais e contra o governo democraticamente eleito, criando, aspas, nas Forças Armadas e entre seus apoiadores, um sentimento golpista que estaria legitimado por sua insistência em não acatar o resultado das eleições. Isso porque, de forma inédita, demorou a aceitar o resultado das eleições
Em algumas entrevistas, alimentou entre seus seguidores a crença de que o desfecho ainda poderia ser revertido. Em rigor, a responsabilidade de presidente da República impunha-lhe reconhecer o resultado das eleições, competindo-lhe assim desmobilizar os acampamentos nos quartéis, promover a paz e assegurar a estabilidade, mas preferiu instigar o caos. Preferiu, porém, o caminho da tentativa de um golpe de Estado que não apenas suprime governos, mas aniquila pessoas, silencia vozes e destrói instituições. E constitui, em última instância, uma tentativa de suprimir a dignidade humana e reabrir as portas da barbárie. Além disso, Bolsonaro optou por trilhá-lo com base na manifestação falsa e na desinformação deliberada, que não se inserem no âmbito da liberdade de expressão, maxime quando declaradas com o escopo de insuflar a população contra o livre exercício de um dos poderes da federação, o judiciário, né? Notadamente aquele que exerce importante função contramajoritária na defesa de direitos fundamentais de minorias. Como salientou o ministro-general do Exército, Haroldo Eriksen da Fonseca, ao julgar, veja aqui, o requerente aqui foi buscar o julgamento do Bolsonaro lá em 88, quando ele acabou saindo do Exército, né? Em vez de ser expulso, já teria que ter sido expulso naquela época. O ministro-general, ao julgar o Bolsonaro na época, o julgou culpado das imputações que sobre ele recaíram no Conselho de Justificação, ainda que em voto vencido, proferido em 16 de junho de 1988. Aí aqui vem a ação do Bolsonaro, que sempre o condenará para sempre nas Forças Armadas. A mentira é realmente a primeira das transgressões disciplinares, anexo 1 do Regulamento Disciplinar do Exército. E, bem por isso, em leitura oposta, o primeiro item do artigo 28 do Estatuto dos Militares, no capítulo que trata da ética militar. O que diz o artigo? O artigo 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem a cada um dos integrantes das Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar: amar a verdade. Como o Bolsonaro pode estar dentro do Exército se ele é o rei da mentira, o rei da fake news? O homem não diz uma frase sem mentir 2 vezes. É um mentiroso contumaz. Como pode continuar no oficialato? Já deveria ter sido expulso, como pediu o ministro-general de Exército Haroldo Eriksen da Fonseca lá em 88. Vamos ver se dessa vez vai, né? Não obstante, assim o fez, lamentavelmente, em sucessivos eventos, ao lado de generais que silenciosamente conferiam seu aval aos arroubos performáticos, dentro de uma estratégia de corrosão progressiva da confiança pública nas instituições democráticas, com ultimatos, imposições, insultos e impropérios, desavindos do ambiente político e confinados ao democraticamente inaceitável vale-tudo. Aqui ele já coloca também os generais, a corresponsabilidade dos generais. Ele está pedindo, no caso aqui, a indignidade do Jair Bolsonaro, mas já está indicando que vai fazer o mesmo com os outros que assistiram a tudo isso, como ele diz, conferiam seu aval ao que ele dizia, né? Sem muito esforço. Portanto, nota-se o descaso do ora representado Jair Messias Bolsonaro para com os preceitos éticos mais básicos previstos no artigo 28. O dever de probidade
e o de proceder de maneira ilibada na vida pública por constituir e chefiar uma organização com autoridades do Estado brasileiro e valer-se da estrutura pública para alcançar objetivos inconstitucionais. O respeito à dignidade da pessoa humana, por tentar conduzir o país, ele desrespeitou, né? Mostrando onde o Bolsonaro foi transgredindo cada item. O respeito à dignidade da pessoa humana, por tentar conduzir o país a um novo período de exceção democrática, que é qualquer coisa menos a busca da realização desse princípio fundante da República Brasileira. O cumprimento das leis e das ordens das autoridades competentes, o Bolsonaro não fez, pois reiteradamente conchavava com os demais integrantes da organização o descumprimento da Constituição, que solenemente jurou defender, e dos comandos judiciais provindos da Suprema Corte e do TSE. O zelo pelo preparo moral próprio, o Bolsonaro também não teve, porque também à luz da expectativa de um comportamento tido como correto, com base em princípios de honestidade e virtude, a conduta do ora representado espelha um estado de imoralidade. Mais uma vez, em vez de dedicação e fidelidade à pátria, como manda o inciso 1, organizou um golpe contra as instituições, afastando-se na sua jornada delituosa da probidade e da lealdade e da disciplina e buscando a todo custo contornar o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens, especialmente as emanadas do STF e do TSE. Embora já na inatividade, mas ainda ostentando a patente de capitão do Exército Brasileiro, o ora representado deixou de conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro. E, igualmente, deixou de zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, afastando-se, durante parcela relevante do seu mandato de presidente da República, da obediência aos preceitos da ética militar. Conclusão. O Código Penal Militar dispõe em seu artigo 98 que são penas acessórias, entre outras, a perda de posto e patente e a indignidade para o oficialato, acrescendo em seu artigo 99 que a perda de posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. Bolsonaro foi condenado a 27 e 3 meses, exatamente como se mostra a situação do ora representado Jair Bolsonaro. Ao seu turno, a Constituição da República assenta que o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato, ou com ele incompatível por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente em tempo de paz, e que o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado. Trata-se, pois, de uma obrigatoriedade imposta pela Constituinte, ou seja, o STM é obrigado a julgar não só o Bolsonaro, como os outros militares que foram condenados a mais de 2 anos de prisão com trânsito em julgado. Pelo exposto, em razão da prática das condutas acima destacadas e em razão da condenação criminal imposta pelo STF, na contramão do que se espera de um oficial das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse colendo tribunal para que, com fulcro nos incisos 6 e 7 do parágrafo 3º do artigo 142, lembra aquele artigo 142 que eles viviam falando tanto? Olha aí o artigo 142, que está sendo usado agora exatamente contra o Bolsonaro. Os incisos 6 e 7
do parágrafo 3º, declare o capitão reformado do Exército Brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, indigno para o oficialato e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente com a adoção do procedimento previsto no artigo 115 e seguintes. Clauro Roberto de Bortoli, Procurador-Geral da Justiça Militar. Eu fiz questão de trazer isso aqui, que não é uma coisa muito atraente para ficar ouvindo, é porque eu já sei que vai começar aquele festival de mentiras, que o tribunal vai julgar, porque o tribunal do Alexandre de Moraes não vai... São coisas diferentes. O Bolsonaro vai ser julgado agora se ele descumpriu regulamentos do Exército. Aqui, essa condenação dele já era. E como a primeira coisa que o militar tem no Estatuto dos Militares é não mentir, isso aí aplicado ao Bolsonaro é pá, na testa. Na testa. Então, o que vai acontecer, meus amigos? Indigno. É isto o que é o Bolsonaro e é a isto que ele certamente vai ser condenado no STM. Ele é indigno de pertencer. Aliás, ele já era indigno em 1988. Durante todos esses anos, se comportou de modo indigno. E, à frente da presidência, então, ele levou a indignidade ao mais alto patamar. É o maior criminoso da história do Brasil. Já foi condenado assim no STF e certamente será condenado também agora no STM, provavelmente por unanimidade, 15-0. Foi isto o Fórum Milhas de hoje.